Como e quando fazer uma transição de carreira, principalmente se você pensa em trabalhar com terapias, né, vir para esse mundo terapêutico. Meu nome é Bruna Rodrigues, eu sou terapeuta sistêmica especialista em mulheres, e na primeira parte dessa live, que aconteceu na semana passada, eu falei sobre a escolha da nossa profissão, né? Eu trouxe um olhar sistêmico da constelação familiar para a nossa profissão. E hoje eu vou falar sobre essa transição de carreira. Tem um jeito certo de fazer isso acontecer? Tem um momento certo para fazer essa transição? Bom, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreve para ser avisada sobre novos conteúdos, porque eu estou preparando uma série imperdível que vai acontecer exclusivamente por aqui. Quem aqui assistiu a primeira parte dessa live que eu fiz semana passada, falando sobre a constelação familiar na nossa profissão? Me responde aqui quem assistiu a primeira parte dessa live, onde eu falei que nunca é por acaso a escolha da nossa profissão. Existe uma influência sistêmica que nos faz escolher uma profissão específica, né? Me fala aqui quem é que assistiu a primeira parte dessa live. A Nutri, Sara Fornari, assistiu. Cris, oi Cris, lindona, que bom ver você aqui, minha querida. Saudades também. Quem mais assistiu a primeira parte dessa live? Ó, quem não assistiu ao vivo aqui no Instagram, a live ficou gravada e a gravação tá lá no meu novo canal do YouTube. Então, se você ainda não segue o meu novo canal do YouTube, se inscreve lá, terapeuta Bruna Rodrigues. Eu estou preparando uma série de novidades que vão acontecer exclusivamente lá no YouTube, tá? Então, vamos lá. Quando fazer, como fazer uma transição de carreira? Para quem não sabe, eu sou terapeuta sistêmica, especialista em mulheres, mas minha primeira formação, a minha primeira graduação foi em fisioterapia. E eu me especializei em saúde da mulher. Então, eu atuava como fisioterapeuta especialista em disfunções pélvicas e sexuais femininas, tá? E aí, como que aconteceu essa transição para o meio terapêutico, né? Hoje eu trabalho com autoconhecimento feminino pela visão sistêmica da constelação familiar. Como que acontece esse processo, essa transição? É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês, porque eu vejo muitas pessoas hoje buscando cursos de formação para atuar como terapeutas, né? Pessoas buscando essa mudança de profissão, né? Sair de uma profissão que hoje talvez não faça mais sentido na sua vida para começar algo novo, né? Alguém aqui está nesse momento de não encontrar mais um sentido na profissão que está exercendo e estar em busca de algo novo nesse meio terapêutico para poder trabalhar com algum tipo de terapia? Me conta aqui. Responde aqui se tem alguém aqui ao vivo que está nesse movimento de mudança de profissão, de transição de carreira. Vou esperar vocês me responderem, que tem um delayzinho. A Sara disse que já esteve. A Lilian disse que sim. Vamos ver se mais alguém está interessado nesse assunto. Por quê? Porque sim, gente, existe a forma certa de fazer essa transição. E não é certa no sentido de certo, errado, bom, ruim, bonito, feio, tá? Não é essa dualidade que a gente está acostumado. É o certo no sentido de ter força para fluir, né? Que é isso que a gente quer, afinal. A Kerlin disse que também está nesse processo. A Angélica, saindo do artesanato para constelações, que legal. A Leide disse que acabou de se inscrever no meu canal do YouTube. Isso, depois que terminar essa live aqui, eu quero que todo mundo corre lá e se inscreve no novo canal, que a live vai ficar gravada lá, tá? Então, o que é muito importante a gente considerar quando a gente pensa numa mudança de profissão? Por isso a importância de vocês terem assistido a primeira parte dessa live. A gente precisa primeiro entender o que nos motivou a escolher a profissão atual, a profissão que a gente exerce, que a gente está querendo deixar de exercer, né? Quando a gente compreende a escolha dessa profissão e qual foi a função dela na nossa vida, aí a gente pode dar esse próximo passo. Por quê?
Porque essa é uma frase sistêmica, né? A gente fala bastante que o novo só tem futuro quando aquilo que veio antes está em paz no nosso coração. Ou seja, quando a gente reconhece a importância, a função daquela história na nossa vida. Quando a gente extrai dessa experiência aprendizados, lições, quando a gente percebe que houve um crescimento através desse caminho, né? Agora, se eu falo assim, nossa, escolhi errado, essa profissão é horrível, o que que eu estou fazendo aqui? Eu quero algo novo, porque, na verdade, eu estou querendo me livrar dessa profissão, não vai haver força para o novo, porque eu não estou reconhecendo, honrando a história que eu vivi nessa profissão, entende? Então, muitas vezes, esse movimento de ir para algo novo é para se livrar de algo velho. E aí é um movimento que por si só não vai ter força, ou vai exigir muito mais esforço, muito mais empenho para poder dar certo, tá? Então, o primeiro passo é fazer as pazes com essa profissão que foi a profissão escolhida, né? Estar com ela no seu coração para que ela seja um combustível para o novo, para que ela sirva ao novo. Então, por exemplo, eu não digo que eu era fisioterapeuta e hoje eu sou terapeuta, porque a fisioterapia segue comigo. Eu continuo sendo terapeuta. Inclusive, se você pesquisar lá no site do Conselho Regional de Fisioterapia, do CREFITO, eu estou inscrita lá ainda. Eu pago minha anuidade, eu sou fisioterapeuta, né? Então, tudo aquilo que eu vivi dentro da fisioterapia, da saúde da mulher, atendendo mulheres com disfunções sexuais, urinárias, pélvicas, serve ao que eu faço hoje, né? Quem já fez uma sessão comigo individual sabe que eu faço várias perguntas sobre saúde, sobre estilo de vida. Então, tudo isso faz parte do meu novo trabalho. Esse olhar para a saúde da mulher de uma forma integral, trazendo a visão sistêmica junto, tá? Então, para o novo dar certo, é importante que aquilo que a gente fez antes esteja junto com a gente, no nosso coração, porque esse antigo continua através do novo. Ficou clara essa primeira parte? Comenta aqui para eu ir para a segunda parte do como e quando fazer uma transição de carreira, principalmente para esse meio terapêutico. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Eu sou viúva e não estudei muito, e sou faxineira com muito orgulho. Isso mesmo, Olga. Não existe profissão melhor ou pior. Todas as profissões são importantes, elas cumprem uma função. Nós precisamos de produtos e serviços específicos. Não é isso. Desde que a gente faça um trabalho com orgulho, com amor, ele está a serviço da vida de outras pessoas. Isso aí. Eu te sigo, eu era auxiliar de cozinha antes. Legal. O Bruno disse que sim, respondendo aí a minha pergunta, que ficou clara essa primeira parte. Então, primeiro ponto. O novo só tem futuro quando aquilo que veio antes está em paz, porque aquilo que veio antes serve ao novo, está a serviço do novo, né? Da mesma forma, gente, que é a relação com os nossos pais. Por que eu estou tocando nesse ponto agora, nesse momento? Porque a nossa profissão tem uma representatividade na nossa vida. Para que vocês acham que serve a nossa profissão? Qual é a função da profissão na nossa vida? Responde aqui. Vou esperar, eu quero que vocês interajam, porque o meu intuito é que a gente desenvolva esse olhar sistêmico, essa compreensão das leis sistêmicas aplicadas na nossa vida. A Andréia está dizendo, eu sou professora e tive que parar por causa de um problema de saúde. São coisas que acontecem na vida, né? E a gente tem que se reinventar, se adaptar a uma nova situação, né? Uma nova condição que a vida nos impõe. Enf4 está dizendo, sou enfermeira, 10 anos de formação, mas não consigo trabalhar em hospital por não ter experiência. Devo tentar transição de carreira? Fico muito triste. Muito louca essa questão da experiência, né? Porque como nós vamos ter experiência se nós não tivermos uma oportunidade de começar, né? Então, quando eu me formei em fisioterapia,
há 16 anos atrás, quem acha que eu sou novinha, gente, eu já sou velhinha, viu? Tem gente que fala, ah, uma menina. Eu falo, menina onde, gente? Eu tô com 37 anos já, né? Então, quando eu me formei lá com 21 anos, não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado com fisioterapia na minha vida, né? Então, dei as caras, né? Comecei a atender home care, comecei a atender em consultório. Então, é aquilo, pouquinhos pacientes no início, mas a gente vai trabalhando e vai ganhando confiança, né? Não tem como a gente ganhar confiança numa profissão, né? Ter experiência sem prática. Então, gente, tem que, ó, dar a cara a tapa e ir para a vida. E de onde vem essa força de ir para a vida, de colocar em prática? Essa é a força que vem do pai. Então, é com essa força masculina que vem do pai que a gente vai para o mundo lá fora, que a gente se arrisca, sabe? Que a gente conquista o nosso espaço, o nosso lugar. Então, essa energia que nos faz ir para o trabalho, é a força de trabalhar, é a força que vem do pai. Mas a nossa profissão, ninguém respondeu aqui qual que é a função dela na nossa vida, então eu vou dizer para vocês. A nossa profissão, ela tem uma representatividade de ser o nosso sustento. Por quê? Porque é através da nossa profissão que a gente ganha dinheiro, né? E se sustenta, se mantém. Então, ela representa o sustento à vida. E é a mesma representatividade que a nossa mãe tem na nossa vida. Porque pensa comigo, quando a gente está lá na barriga da mãe ainda, lá no útero dela, é o sangue dela que sustenta a nossa vida. É o ventre dela que nos sustenta, que permite que o nosso corpo se desenvolva, que a gente vá crescendo até chegar o momento da gente nascer. E aí, quando a gente nasce, é através do seio da mãe que nós somos alimentados, né? Ou ela vai nos dar leite, né? Se ela não puder nos amamentar. Então, a mãe nos nutre. Então, o sustento à vida tem a ver com a mãe. E a profissão tem essa mesma função na nossa vida adulta. É através da profissão que nós ganhamos o sustento à vida. Então, olha só a relação com pai e mãe, sempre presente aqui quando a gente vai falar de profissão, de trabalho, de carreira, né? E aí, como é que fica quando eu olho para minha mãe e eu acho que o que ela me deu não foi bom bastante? Quando eu julgo, critico, condeno, rejeito aquilo que veio para mim da mãe. Como é que fica? Então, muitas vezes, quando a gente faz isso com a mãe, a gente, na nossa profissão, também tem essa tendência de nunca estar satisfeito com aquilo que a gente recebe através da profissão. Eu merecia mais, tinha que ser diferente, não tá bom. Esse é um padrão que a gente observa. É um padrão que eu já vivi. Então, da mesma forma que a gente rejeita o que vem da mãe, a gente rejeita a nossa profissão, a vida. Então, por isso, tudo começa no nosso trabalho interno em relação à nossa origem. Porque aquilo que a gente vive na nossa vida profissional é apenas um reflexo disso. Ontem mesmo, na nossa aula de suporte da Jornada Sistêmica, que a gente tem aulas ao vivo do meu curso online, na Jornada Sistêmica, uma aluna perguntou, né, sobre uma dificuldade que ela tem com a gestora dela, né, com a chefe dela. Ela bate de frente, que ela não aceita, que ela acha que a mulher é péssima. E aí eu falei para ela, provavelmente você tem essa mesma postura diante dos seus pais, do pai ou da mãe ou de ambos, não tem? E ela disse que sim. Então percebe que é inútil eu ficar tentando resolver uma mazela, uma dificuldade no ambiente profissional, se a raiz desse problema está lá com pai e mãe. Eu preciso resolver lá, porque aí essa situação aqui vai parar de me incomodar, porque ela é só um espelho do que aconteceu lá atrás. Faz sentido isso para vocês? Comenta aqui, que eu disparo falar que nem uma matraca, eu tenho que parar um pouquinho e respirar, tomar uma água. Então me conta aqui, tá ficando clara essa parte para vocês da relação com pai e mãe?
como a gente encara a nossa profissão. Cris, querida, não tem problema, você vai ter que sair, depois você vê a gravação lá no YouTube, tá bom? Bom ter você aqui. Diane, totalmente. Faz sentido, né, Di? Pois é, então por isso que o autoconhecimento é o caminho para a gente fazer esses movimentos com sabedoria. Porque senão a gente fica nessa tentativa e a gente nunca entende porque que nada dá certo para a gente. A gente fica achando que a gente não tem sorte, que o mundo é complicado, que o mundo é difícil, mas na verdade é o nosso mundo interno que tem coisas fora de ordem, que isso simplesmente se mostra na nossa realidade externa. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Maria Penha está aqui, minha queridona. Bom dia. O Bruno disse que sim, verdade. A Olga também concordando, a Márcia, a Sara, faz muito sentido, já vivi muito isso. Sinara, nunca vi tanta clareza, estou nesse processo atualmente. Isso. Amo o seu trabalho, obrigada, Sinara. Então, segundo ponto, né? A gente olhar para a relação com os nossos pais. Porque tanto a relação com a profissão tem a ver com a mãe, quanto essa força de ir para o mundo, de dar a cara a tapa, correr riscos e conquistar o nosso lugar, tem a ver com o pai. Então, a nossa relação com eles, isso é dentro de nós. Já estou vendo aqui o comentário da Olga. Não tenho pai nem mãe. Claro que você tem. Como é que você está aqui, mulher, se você não tem pai nem mãe? Você nasceu da onde? Numa chocadeira? Todos nós temos pai e mãe. Muitas vezes eles não estão mais vivos. Muitas vezes a gente não conhece, né? Quantas pessoas não conhecem o pai ou não foram criadas pela mãe, aí elas dizem, ah, eu não tenho pai, não tenho mãe. Tenho. Todo mundo tem pai e mãe. E se você disser, mas eu não conheci, você pode conhecer agora seu pai e sua mãe, porque eles estão aí em você. Então, o seu processo de autoconhecimento é um movimento de conhecer a sua origem, aquilo ao qual você pertence. Então, você conhece os seus pais através do seu autoconhecimento, tá? Então, era isso que eu ia dizer. A nossa relação com pai e mãe não tem a ver com a relação, né, externa com pai e mãe, é a relação interna, é como você se sente em relação a eles, tá? E isso você trabalha dentro de você, você não precisa que eles façam nada, que eles mudem nada, você com você mesmo, tá? Então, 2 pontos já que eu trouxe. Deixa eu ver que horas são, porque eu costumo me empolgar. E o plano dessas lives é meia horinha, vocês sabem, né? Então, eu tenho mais 10 minutos para falar sobre mais um ponto importante, que é o como fazer essa transição de carreira. Já falei da importância da gente fazer as pazes com o passado, né? Com a profissão anterior ou atual que a gente está querendo mudar. Já falei sobre a relação com pai e mãe e a representatividade disso, né? Como a nossa força de trabalho e a nossa relação com a mãe no sentido de sustento à vida, que é a relação com a profissão. E agora eu vou falar desse como. Como fazer esse movimento de mudança, começar algo novo quando eu já tenho algo construído numa outra profissão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Olga, meus pais são falecidos. Então, por isso eu disse, Olga, eles são falecidos, mas você tem memória deles e eles estão em você. Então, você olha para a sua relação com eles dentro de você, tá? A Penha, pode se empolgar, a gente ama. Penha, eu me empolgo mesmo, mas tem que ser, né? A, a, a live tem que ser estruturadinha aqui num tempo, para a gente também não ficar cansativa, né? Então, como fazer esse movimento de mudança de profissão? Gente, cada caso é um caso. Mas o que que a gente percebe? Que o ideal é que a gente vá trazendo o novo sem abandonar o anterior. Então, por exemplo,
Eu não mudei de uma hora para outra. "Ai, agora eu vou deixar de atuar como fisioterapeuta e vou começar a atuar como terapeuta". Não. Eu comecei a trazer terapias para aquilo que eu já fazia no atendimento às mulheres. Então, chegava para mim uma mulher com um sintoma, com uma dor pélvica, com alguma dificuldade nesse sentido, e aí eu fazia o tratamento convencional, né, pélvico, e aí eu sugeria: "Vamos trabalhar um pouquinho a parte emocional", né. E eu fiz vários cursos de ferramentas terapêuticas lá no início, antes de começar a atuar com constelação. Constelação no início era a minha busca pessoal, era o meu processo de autoconhecimento. E aí eu ia aplicando outras ferramentas terapêuticas, né, dentro do que eu já fazia com as mulheres. Então, eu ia trazendo essas ferramentas e isso ia permitindo que eu também testasse aquilo na prática, porque quando a gente faz um curso para aprender uma técnica, né, seja um reiki, seja um trabalhei, né, com reiki, barras de axis, meditação, biopsicologia, então eu ia trazendo essas práticas para aquilo que eu já fazia e eu ia percebendo os efeitos daquilo na prática. Porque a gente precisa também testar se na prática a gente tem afinidade com aquela ferramenta, se aquele realmente é o nosso caminho. E aí, se você já soltou tudo para mergulhar de cabeça em algo novo, pode ser que você perceba que, não era bem por aqui. E aí, como é que faz? Você vai voltar atrás? Então, o ideal é que você vá começando algo novo paralelamente àquilo que você já faz, porque é uma forma de você ir se conhecendo dentro desse algo novo. Ir conhecendo novas ferramentas, novas formas de trabalhar, sem primeiro soltar o que te mantém, o seu sustento atual, percebe? Porque senão você fica numa situação muito vulnerável de que você precisa desse trabalho para te sustentar, e ele é um trabalho que está começando, que ainda não tem, né, você ainda não tem bagagem suficiente para se manter desse novo. Então, por isso, é mais seguro você fazer essa transição aos poucos, começando paralelamente, até isso aqui, esse novo ir ganhando força para você poder dar um próximo passo em direção ao novo, tá? E aqui você vai ganhando prática, vai ganhando experiência e vai se encontrando também nesse novo. E como eu disse para vocês, as ferramentas terapêuticas que eu utilizava lá no início, hoje eu não utilizo mais. Mas elas não foram importantes? Foram. Foram muito importantes para o meu caminho até eu chegar numa ferramenta terapêutica que eu dissesse: Uau, esse é o meu caminho. É aqui que eu quero me aprofundar. Que foi quando eu trouxe a constelação familiar, que já estava sendo aplicada na minha vida, para o trabalho que eu fazia já com as mulheres, tá? Então, esse como cada um de nós precisa encontrar o como, mas o ideal é que seja aos poucos, nesse movimento de ir ganhando força no novo, trazendo o antigo junto, né? E com essa relação com pai e mãe muito bem resolvida dentro de nós, curada dentro de nós. Aí esse novo vai ganhando força. E a gente vai se encontrando também, tá? Ficou mais claro para vocês essa parte do como? Comentem aqui. Porque aí, gente, tem um ponto que é muito importante de ser colocado. Quando a gente vai para uma nova profissão, e eu disse que a profissão representa a mãe na nossa vida, né? Representa o nosso sustento. Se eu sinto que eu recebi o suficiente da minha mãe, Luciana, vou responder sua pergunta agora. O que é que tem que estar curado? Então, olha só. Se eu sinto, Luciana, que eu recebi o suficiente da minha mãe, eu olho para a vida e, através da minha profissão, eu sirvo a vida de outras pessoas. Através do meu trabalho, através da minha profissão, eu sirvo a vida de outras pessoas. E aí, óbvio, que eu sou recompensada por isso, né? Toda relação é troca. Então, eu sirvo a vida de outras pessoas através do meu trabalho, da minha profissão, e eu recebo por isso. Agora,
Se eu olho lá para minha relação com a minha mãe, com meu pai, e eu sinto que eu não recebi o suficiente, eles não foram bons o bastante para mim, ou eu não aceito o que vem deles, então eu não estou completa, me falta algo. E muitas vezes eu vou buscar preencher isso que me falta através da profissão. Então eu quero que a minha profissão me sirva, que as pessoas que eu atendo me deem aquilo que eu não recebi, que eu acho que não foi bom o bastante de pai e mãe. Então, ao invés de servir a vida de outras pessoas, eu fico buscando ser servida pela vida. E aí que eu disse que a mesma relação que a gente tem lá, a gente vai ter com a profissão. Nossa, eu sou sempre desvalorizada, nunca recebo bastante, as pessoas não reconhecem o meu talento, o meu trabalho, o meu valor. Então, é isso que precisa ser curado lá na nossa relação com pai e mãe. Que, volto a dizer, é dentro de nós, não é sobre eles, tá? É dentro de nós. Para que a gente vá para a nossa profissão na postura certa. Eu sirvo a vida de outras pessoas através da minha profissão, do meu trabalho. E aí, a, o ganho, a recompensa é algo que acontece naturalmente. A Sara está dizendo, é assim que eu me sinto. Percebe, Sara? Então, provavelmente, é essa relação que você precisa olhar. Muitas vezes o nosso foco está na profissão, mas o foco tem que estar primeiro nessa relação com pai e mãe. Para que aí as coisas fluam naturalmente na nossa profissão, para que a gente encontre o nosso lugar. Porque se eu estou fora do meu lugar lá em relação à minha família, vai ser difícil eu encontrar o meu lugar na profissão. E aí é um movimento que muitas pessoas fazem de sempre estar buscando mais realização, mais sucesso, mais dinheiro, e parece que nunca é o suficiente. Porque não é sobre a profissão. É a gente tentar tampar um buraco que nunca é suficiente, porque não é sobre isso. Andriele, mas como mudar esse pensamento e esse sentimento? É isso que nós fazemos através do autoconhecimento, é isso que esse é o meu trabalho com as mulheres, a gente ressignificar as nossas percepções, a nossa história, o nosso passado, para a gente poder transformar o nosso presente. Não existe mágica, mas existe um processo de autoconhecimento, onde a gente vai se entendendo, vai reconhecendo os nossos pontos cegos, aquelas partes de nós que estão feridas, que precisam ser curadas. E aí cada pessoa vai ter um movimento único, não dá para dizer, ah, faz isso, isso, isso que serve para todo mundo. É aí que entra o processo pessoal, o esforço pessoal de cada um. Tá? Então, essa cura, essa ressignificação é a nossa busca pelo autoconhecimento que nos permite. E tem vários caminhos. O caminho que eu me encontrei e que hoje eu compartilho com as mulheres é o autoconhecimento pela visão sistêmica da constelação familiar. Então, através de cursos, práticas, atendimento individual. Então, esse é o caminho que eu compartilho, mas você precisa encontrar o caminho que funciona para você, tá? Deixa eu ver o que a Edmara está dizendo. Bom dia. Me sinto muito parecida com meu pai em tudo. O que posso fazer para levar o meu caminho? Autoconhecimento, Edmara. Amo o meu trabalho, a Clécia está dizendo. E o que faço, mas não me sinto realizada. Parece que sempre falta algo. Às vezes me sinto perdida. Isso. Então, o autoconhecimento vai te fazer perceber, entender, descobrir o que é esse algo que está faltando. Porque muitas vezes isso é algo que está faltando lá no sistema, que a gente chama de exclusões. E aí, por isso, essa sensação de vazio. Mesmo que eu ame o que eu faço, mesmo que eu seja recompensada, ainda não é sobre isso. Tá? Regiane Batista, autoconhecimento salvou minha vida. Isso. Então é por isso que muitos de nós, quando vamos para esse caminho do autoconhecimento e a gente encontra essa luz, fala, ah, caramba, agora eu posso ver qual era o meu real problema, a minha real dificuldade e posso olhar para um caminho de solução. A gente quer compartilhar isso com outras pessoas. Por isso hoje tanta gente está
mudando de profissão, trabalhando com terapias, porque é muito gostoso poder compartilhar isso com outras pessoas e ver outras pessoas se encontrando, encontrando o seu lugar, também se realizando. Então, por isso, a gente está vivendo um momento em que tem tanta gente buscando ajuda terapêutica e tem tanta gente fazendo cursos de formações para trabalhar como terapeutas. Só que para a gente ajudar alguém como terapeutas, a gente primeiro precisa se ajudar. Tem um professor que diz assim: só pode levantar alguém quem está de pé. Então, se eu não estou de pé, como é que eu posso ajudar alguém a se levantar? Então, todo trabalho terapêutico começa com o nosso trabalho interior. Então, a gente só pode compartilhar aquilo que a gente já tem, né? Claro que você não precisa ser perfeita para você poder ajudar alguém, mas você tem que avançar alguns passos. Então, também faz parte do como fazer uma transição de carreira, estar trabalhando as próprias questões. Principalmente quando a gente vai trabalhar com constelação familiar. Por quê? Quando a gente entra num campo sistêmico, se a gente tiver os nossos emaranhamentos ainda aqui ocultos, se a gente ainda tiver com as nossas questões mal resolvidas em relação ao pai, à mãe, a várias situações, quando eu esbarrar com problemas parecidos, eu não vou conseguir ajudar. Eu não vou conseguir ter clareza, porque esse é um ponto cego para mim. E aí, gente, muitas vezes, ao invés de ajudar alguém, a gente atrapalha. Então, para trabalhar com terapias, para trabalhar principalmente com constelação familiar, a gente precisa viver esse conhecimento na nossa vida. Constelação familiar não é uma ferramenta, uma técnica que a gente aprende e aplica. Constelação familiar, a visão sistêmica da constelação familiar é uma filosofia de vida, é uma forma de olhar para a vida, é uma postura de vida. E isso a gente só desenvolve vivendo. Então, a gente precisa ter experiência de vida. Isso não tem a ver com idade, com tempo, não. Tem a ver com estar consciente, estar presente, estar de fato aplicando a teoria na prática. Porque só ficar na mente um conhecimento teórico, isso não é viver a visão sistêmica. Viver é você aplicar e fazer as mudanças, as transformações necessárias acontecerem primeiro na nossa vida, na sua vida. Aí a gente vai ter propriedade para falar para os outros: olha, esse caminho aqui realmente funciona. Então, gente, não é tão fácil assim, não é tão simples assim fazer uma transição de carreira. A gente precisa olhar para todos esses aspectos. Mas quando a gente faz todo esse movimento profundo de olhar para dentro, de olhar para o passado, assumir o nosso lugar e realmente se colocar a serviço da vida de outras pessoas através da nossa profissão, eu vou dizer uma coisa para vocês: tem espaço para todo mundo, porque cada um de nós é único. Cada pessoa tem características únicas, tem talentos específicos, tem um jeito único de ser. Então, por mais que hoje tenha tantas pessoas na mesma profissão, quando a gente fala, por exemplo, de terapia, cada um tem uma história, tem uma bagagem. Então, essa pessoa vai fazer o seu trabalho de uma forma única. Por isso é tão importante a gente estar vivenciando o nosso processo, porque é através da nossa verdade que a gente ajuda outras pessoas. Não é buscando referência externa. O que que o fulano está fazendo que está dando certo que eu vou fazer igual? Mas o fulano tem a história dele, né? Tem o jeito dele, tem a bagagem dele. Aquilo dá certo para ele. Cada um de nós precisa encontrar o nosso jeito de fazer. E o nosso jeito tem a ver com a nossa história, com a nossa cura, porque é a nossa cura que inspira outras pessoas, não é o que a gente diz, que a gente aprendeu com os outros, é o que a gente vive. Então, é isso que eu convido cada um de vocês aqui a fazer. Olhar para dentro, se conhecer,
E através daquilo que você é, da sua verdade, dos seus talentos que são únicos, você coloca a serviço de outras pessoas. Seja qual for a sua profissão. Todas as profissões são importantes, são úteis, servem à vida das pessoas. Mas quando a gente faz essa profissão porque a gente tem algo a compartilhar com o mundo, não porque a gente espera algo do mundo, essa é a postura certa. Essa é a postura que tem força. Faz sentido para vocês? Sei um monte do tempo. Achei que tinha passado só 10 minutinhos, já passou muito mais. Deixa eu ver o que vocês estão falando para eu poder encerrar. Ju Constantino, onde colocar a insegurança nesse processo? Ju, a insegurança, como eu disse no início da live, ela faz parte de tudo que a gente vai começar de novo, porque a gente ainda não tem segurança suficiente para fazer algo que a gente não tem prática, não tem experiência. Então, a segurança a gente vai adquirindo durante a jornada. Mas a força para ter esse impulso inicial de ir mesmo não se sentindo plenamente segura, é a força masculina que vem do pai. Então, novamente, como está a minha relação com essa força dentro de mim? Não é como o pai é, não, tá? É como dentro de mim eu me relaciono com esse pai. Então, é isso. Deixa eu ver quem mais está falando. A Sônia, faz muito sentido. Mary Leite, muito bom. Lúria, bom dia, entrei só agora. Então, veja a gravação no meu canal do YouTube. Então, eu vou encerrar aqui a live e vou subir a gravação lá no YouTube e, na sequência, eu vou compartilhar com vocês nos stories o link do YouTube. Então, siga meu novo canal, assista a gravação do vídeo, deixe um comentário abaixo dele, tá? E em breve, ainda esse mês, vem muitas novidades exclusivas no canal do YouTube. Então, ativa as notificações para você não perder nada. E deixa aqui embaixo também comentários sobre temas para as próximas lives, tá? Hoje eu estou encerrando esse tema sobre constelação familiar na nossa profissão, transição de carreira, tá? E quem quiser se aprofundar nesse conhecimento sistêmico, mergulhar num processo profundo de autoconhecimento pela visão sistêmica da constelação familiar comigo, vem para a Jornada Sistêmica, que é o meu curso online, curso completo, profundo, para quem quer se conhecer profundamente, transformar a sua vida em todas as esferas. Pessoal, relacionamento de casal, profissão, enfim. Então, clica lá no link da bio do meu perfil do Instagram, conheça mais sobre a jornada sistêmica, tá bom? Um beijo, obrigada a vocês. Ah, Maria, querida, que bom que você estava aqui, bom dia. E o endereço, estão me perguntando aqui o endereço do YouTube. Eu vou compartilhar nos stories, tá, Márcia? Então, daqui a pouquinho, você dá uma olhadinha aqui nos stories. Márcia não, Cleo, que é terapeuta Bruna Rodrigues. Mas eu vou compartilhar aqui nos stories e você clica no link e já vai direto lá para o meu canal do YouTube, tá bom? Bom dia, bom feriado para todos. Até semana que vem. Quinta-feira que vem, estou aqui de novo com um novo tema, tá? Tchau, tchau.